Então, começamos com o estudo da Et. Hoje a gente vai começar com Isaías, tá? Embora, lembre que Isaías não está no conteúdo do Com Jesus, tá? E grande parte desse conteúdo de hoje não está no Com Jesus, tá? E por isso, por exemplo, não vai ter questões nas apostilas e nem alguma questão na... Bom, então, iniciando com Isaías, tá? Eu vou tentar pegar o principal, tá? Dos textos, enfim. Isaías é uma literatura profética, é uma literatura toda especial, com características especiais, tem muito a ver com Apocalipse, por exemplo, tá? E ele é chamado por alguns autores de o Evangelho do Antigo Testamento, né? Porque o objetivo do profeta Isaías é conforto, né? Aquilo que é chamado de o convite da graça no texto do livro. O livro foi escrito entre o ano 740 e 681 a.C. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. E o contexto em que ele foi escrito é que havia muita indiferença à palavra de Deus crescendo em Judá. Isaías, por isso, condena o culto hipócrita. Ele viveu em Jerusalém e ele pertencia à corte, ele era como se fosse um capelão da corte em Jerusalém. Ele viu... Peraí, tem mais alguém entrando. O Isaías viu em primeira mão os passos que iam sendo dados em direção à falência espiritual de Judá. Ele vivenciou o cerco dos assírios, ele profetizou a queda de Judá e quando ela foi destruída pelos babilônios, tá? O Isaías, então, quando o exército do rei Senaqueribe ameaçava invadir Jerusalém, durante o reinado do rei Ezequias, o rei então ouviu o conselho de Isaías e a cidade foi salva desse cerco, tá, do Senaqueribe. Ele então foi profeta ali na corte, mas ele profetizou tanto para Israel, né, quanto para Judá. E ele denuncia então a rebeldia de Israel contra a aliança de Deus, e diz que Deus ia usar tanto a Síria quanto a Babilônia para punir o seu povo, tá? Então o livro, ele, vamos dizer assim, conduz ao capítulo 39, que é o capítulo do exílio, e depois ele tem esse trecho do capítulo 40 a capítulo 66 com promessas de esperança, né? Tem muita acusação contra os líderes de Jerusalém, e isso, esses pecados desses líderes trariam destruição de uma antiga Jerusalém para que houvesse a reconstrução de uma nova Jerusalém, tá? Ele trabalha muito temas como julgamento e redenção de Jerusalém, olhando para a glória futura. Então, no capítulo 1, versículo 18, a gente tem o Deus dizendo, o chamado de... venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados deixaram vocês manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve ou brancos como a lã. Esse é um chamado de Deus ao povo por meio de Isaías ao arrependimento, claramente, né? Depois, no capítulo 6, nós temos o chamado de Deus a Isaías como profeta. Ele fala de uma visão, ele foi colocado diante do trono de Deus, serafins voando. Esses serafins cantavam em voz alta, santo, 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 né, o nome do Senhor. E o que Isaías pensou? Ai de mim, diante de Deus, né, do santo Deus, né? Por quê? Porque os meus lábios são impuros, quer dizer, eu sou pecador, né? E porque eu vivo no meio de um povo impuro, no meio de um povo pecador, e eu vi a Deus.
não dá para um pecador ver a Deus e continuar vivo. E aí então um dos serafins pegou uma brasa, levou até a boca dele, que ele disse, meus lábios são impuros, né? E o anjo disse, o serafim, né, os teus pecados estão perdoados. E aí então Deus pergunta a quem vamos enviar, e é só aí que o Isaías diz, né, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E nesse texto a gente vai ver que o fogo que poderia destruir qualquer um, inclusive o profeta Isaías, purifica. Né? O Deus que é o Deus de Isaías é o Deus que poderia nos destruir, mas nos purifica. No capítulo 7, versículo 14, a gente já vê um dos temas de Isaías, que é o Advento. Isaías é muito lido no período de Advento. Né? Vocês vão lembrar desse texto do Natal, capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quer dizer, o filho da donzela vai ser Emanuel. Né? Vai ser Deus conosco. Então, quando esses aspectos aparecem lá no Novo Testamento, pessoas começam a identificar Jesus como Salvador. Existem diversas profecias sobre o envio, sobre o nascimento do Príncipe da Paz. Um desses textos está no capítulo 9. A hora que vocês quiserem perguntar ou parar, enfim, tá? Eu vou tentar fazer a coisa render aqui. Também tema de Advento, né? O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, e depois no versículo 6 do capítulo 9. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quer dizer, também, que história é essa? Né? Deus vai ver nascer uma criança, e esse menino que vai ser rei ganha nomes divinos. Né? Esse é o tema do Advento. Né? Deus promete, por meio desse Príncipe da Paz,